Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. A pergunta de agora é a seguinte: professor, espíritos pode incorporar em pessoas que não são médiums? Como é que funciona isso? Porque eu conheço centenas de amigos meus e nenhum deles são médiums, nenhum incorpora espírito. Só algumas pessoas, quando a gente vai em centros espíritas, a gente encontra pessoas que incorporam espíritos. Como é que funciona isso, professor? Bom, a mediunidade, incorporativa, ela tem dois aspectos importantes. Um desses aspectos é um projeto que esses espíritos fazem antes dela reencarnar. O plano astral sempre tem uma proposta de trazer conhecimento à superfície terrestre. E a forma mais objetiva do plano astral trazer conhecimentos para os humanos de superfície é através de médiuns. Médiuns, como o próprio nome diz, são mediadores entre duas dimensões: a dimensão astral, espiritual, e a dimensão física. O médium faz essa interface de conhecimento. Então, a maior parte desses grandes médiuns que nós conhecemos, Chico Xavier, Divaldo, Valdo Vieira, Zé Rigó, os médiuns de cura, incorporava o Dr. Fritz. Então, esses são projetos altamente elaborados, antes da pessoa encarnar. Então, o plano astral, eles admontam de uma tecnologia que vocês não imaginam. Então eles preparam esses médiuns desde criança, com alta tecnologia e equipamentos de interface que vai fazer a ligação entre um espírito e o corpo deste homem. Geralmente eles instalam equipamentos aqui na base da nuca, que são equipamentos de interface, e esse espírito que se aproxima, ele vai conectar-se com essa interface. E essa interface neural, ela vai controlar a fala do indivíduo e tudo que está abaixo deste corpo. Às vezes ele não precisa controlar a mente do médium, Só que o médium não controla mais, ou seja, o dono do corpo não controla mais o corpo, o médium não controla o seu corpo. Quem controla é o espírito. Por isso vocês têm que entender que o que acontece é apenas emprestar, como vocês emprestam a roupa para uma amiga. Minha amiga está sem roupa para passear, eu vou emprestar minha roupa para você. Esse corpo, ele é uma roupa para o espírito. Eu posso emprestar esse corpo para quem eu quiser, para outros espíritos usarem. Porque isso aqui é apenas uma roupa que eu estou usando, o espírito está usando. No entanto, essas características desses médiuns famosos, somente com esta tecnologia, com o preparo deste médium durante toda uma vida, às vezes. Mas, professor, eu não sou médium, nunca fui médium. Eu posso me tornar um médium? Pode. Isso aconteceu com o famoso médium dos primeiros médiuns brasileiros, muito famoso, chamado Eurípides Barçanufo. Um médium do final do século XIX e começo do século XX. Ele era um homem religioso, católico, muito religioso, estudante da Bíblia católica, professor de física, professor de matemática. Ele só não conseguiu fazer a medicina que ele queria, mas estudou, parece que até o 3º ano. E não era médium, e era uma pessoa super cética, materialista nesse aspecto. Até que um dia ele tinha o primo dele e alguns amigos que faziam uma sessão espírita, tinha um centro espírita. E ele nunca acreditava nessas coisas, porque ele era, além de ser um cientista, um homem de mente, um homem da ciência, ele era extremamente católico, fervoroso. Estudante da Bíblia católica ao extremo. Mas um dia ele se convenceu e foi numa sessão espírita, onde um primo dele era um dos médiuns desse centro. Só que esse primo era totalmente analfabeto.
Então, ele senta nesse centro espírita e faz a seguinte pergunta. Mentalmente, se um espírito incorporar meu primo e discutir este capítulo da Bíblia, que até hoje eu não entendi direito, as coisas vão mudar. E não é que um espírito incorpora o seu primo e diz para todo mundo, hoje iremos discutir tal capítulo da Bíblia. E a dissertação que esse espírito fez nesse dia foi tão profunda, tão significativa para Eurípides, que a partir daquele dia ele prometeu estudar o espiritismo com extrema profundidade. E a partir de então, ele também se torna um dos maiores médiuns daquela época, com a capacidade de fazer bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então as pessoas podem sim se tornar médiuns também, com um treinamento e estudo. Ok? Então é isso. Namastê.